Como podemos ver aqui, o nosso tema de hoje é guerra e santificação espiritual. Também é um tema que eu peguei daquele livro da editora Batista Regular, né, sobre aconselhamento bíblico cristocêntrico, certo? Eles trazem várias áreas, né? É muito bom, é uma coleção de artigos muito boa. E eu trouxe esse tema porque a santificação é um alvo da vida cristã prática, né? E para isso é importante a gente entender essa questão tanto de uma guerra que a gente está vivendo e também da santificação, que é o processo que nós devemos fazer diante disso. E essa é a primeira frase que eu botei aí, né? Estamos em guerra, mas contra o quê, né? Muitas vezes nós temos hinos que mostram essas questões, né? Como se fosse um hino mais militar, né? Marchar, marchar, né? E aí a gente vai cantando esses hinos, mas muitas vezes nos foge sobre o que a gente está lutando, certo? E alguns movimentos mais modernos, às vezes, constroem umas coisas meio estranhas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, tipo, demônio territorial, né? Então, não, nós estamos em batalha com esse demônio específico aqui, ok? Eu estava no mestrado, nessa semana, nas aulas, né? E aí é engraçado porque a maioria dos alunos que estão lá, acho que todos, na verdade, já vieram de igrejas de contextos mais neopentecostais, né? E aí foram contando as peripécias que já ouviram na vida. Então tinha grupos que era específico para combater demônio e tal, já imaginou? Não, porque o Zé Pilantra, que era o nome do demônio, né? Só pode ser combatido por esse grupo aqui, ó, que é preparado para enfrentar ele. Agora, o outro demônio aqui, tem que ser esse outro grupo. Então, como assim, né? E às vezes se cria essa história assim meio fantástica demais na luta contra as forças espirituais, né? Que não reflete um caráter bíblico. E é importante a gente entender sobre o que nós estamos lutando a partir da Bíblia, certo? Porque assim, existem demônios, os demônios estão agindo, certo? Mas como é que funciona isso? Será que dá para a gente catalogar, né? Como eu disse isso, quando eu era mais novo, eu me lembro que eu li um livro, eu era de uma igreja mais neopentecostal, né? E eu li um livro que se chamava Porcos na Sala. Foi um livro que o pastor lá tinha indicado. E era engraçado que tinha uma parte do livro que dizia assim: olha, a Bíblia não diz qual é o nome dos demônios. Então, os registros que eu tenho aqui foi mediante as entrevistas que eu fiz com o demônio ao longo do processo de exortar, né? Como é o nome que a gente fala, na verdade? Expulsar, né? Mas tem outro nome. Exorcizar, isso. Nesse processo de exorcizar o demônio aqui. Então, você não leve muito em consideração, mas não copie meus métodos, né? Tenha muito cuidado, porque isso é muito perigoso, mas esse é o fruto do meu trabalho. Olha só, que coisa, né? Aí ele dizia algumas coisas, né? Olha, quando você estiver expulsando o demônio, fale bastante do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, ele se incomoda com essa frase, sangue de Jesus, cante muitos hinos e tal, mas coisas assim, certo? Cadê a base bíblica para isso? Entende? Então se criou muito mais uma cultura em si, né, do processo de exorcizar um demônio do que se basear no que as escrituras orientam. E esse é o perigo, né? Ao lermos as Sagradas Escrituras, percebemos que vivemos uma realidade que requer um engajamento de nossa parte para um combate contra o pecado. E no fim das contas, a nossa luta vai ser justamente contra o pecado. É isso que a gente vai ver nas Escrituras, não é necessariamente os demônios, claro que tem. E nós vamos ver um pouco sobre isso, né? Mas veja só o que a palavra de Deus fala a respeito de nossa luta. Vamos lá para 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. Diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, qual era o motivo da luta do apóstolo Paulo aqui? De ele esmurrar o corpo dele a ponto de levar uma sujeição a essa escravidão, né? É para que ele não cometesse os erros que Deus o impulsionando como um pregador, como um apóstolo de Deus, condenava. Então, a ideia é o quê?
É a santidade, é a luta contra o pecado. Entende? Essa aqui é a luta de Paulo. Foi aqui que ele usou essa figura de atleta, né, de guerreiro que luta, ok? Naquela época, eles lutavam para ganhar uma coroa que é corruptível, que eram os louros, que é aquela trancinha assim de visgo, geralmente, né, de algum tipo de planta que se colocava na cabeça. Que era, como era uma planta, chegava uma hora que inchava, né? E aí perecia. Mas não, a nossa luta é por algo que tem um valor eterno, é a nossa santificação, é a luta contra o pecado. Vamos para Efésios 6:12. Efésios é uma carta fabulosa sobre essa questão de santidade, né? Nós vamos citar bastante Efésios. Efésios 6, verso 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então veja, o nosso foco não está em questões terrenas em si, contra as pessoas, mas em algo de uma dimensão mais espirituais, né? Aqui realmente pode ter esse referencial, mas a entender esse combate com as estratégias do inimigo, né? Dos demônios mesmo, ok? Pode ter esse link e aí pode se fazer. Qual é o problema? As pessoas escutam isso aqui e aí cria toda aquela historieta que eu estava contando antes de começar a aula, né? E esse é o perigo, porque a gente tem que observar na Bíblia como é que as coisas ocorrem, como é que a gente trata sobre essa questão. A outra passagem, 1 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 4, do 1 ao 7, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, qual é o alvo da vida cristã? Santificação, né? Isso aqui é muito interessante, porque principalmente os jovens têm muitas essas dúvidas, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E de fato, Deus não aparece e diz assim: fulano de tal, curso em engenharia, né? Não acontece isso. Mas uma coisa que é bem clara nas escrituras é o quê? Todos nós devemos perseguir o quê? A santificação, né? Aqui está dentro do contexto de condenar a impureza sexual, mas a gente pode entender facilmente que esse princípio se aplica a todas aquelas questões de ídolos do coração que a gente estudou na aula passada, ok? Isso é bem importante, porque a gente então entende no que Deus quer que a gente se esforce em nossa luta. Isso aqui é bem importante, porque muitas vezes a gente pode perder o foco do nosso chamado espiritual, entende? Às vezes a gente entende que o nosso chamado é: não, eu tenho que ser um intelectual, então eu vou estudar bastante Bíblia, saber o grego, o hebraico e tudo mais. E isso é tudo muito bom e muito útil, porque eu passei por isso, sofri, mas passei e me é muito útil, né? Mas o alvo não deve ser simplesmente ter um conhecimento teológico, por assim dizer, né? Ter um conhecimento sistemático só por si só. Isso tem que refletir no nosso viver. Isso tem que me mover a orar mais a Deus, você entende? O estudo da palavra de Deus deve me levar a ser mais fervoroso, né? Eu estudei lá no CIBIMA, continuo estudando e sou tutor lá, e um dos nossos lemas é justamente isso: excelência acadêmica, ou seja, estudo, né? E tem muito estudo, qualquer coisa pergunto para quem cursa o CIBIMA, e maturidade espiritual. Então esses são os nossos alvos ali, né? Na escola teológica do CIBIMA, esses são os alvos que a gente quer imprimir aos nossos alunos e em nós também, como alunos e professores de lá. E aqui é justamente a ênfase do apóstolo Paulo. Ele nos instrui, ele nos exorta a buscar por essa santificação.
Então essa é a nossa luta principal, ok? Isso é importante, porque senão a gente pode seguir caminhos, equivocados. Então nós temos esses que são mais ativistas, que vão buscar ações sociais, ou essa luta meio ilógica, por assim dizer, contra forças espirituais do mal, de uma forma não bíblica. E outros vão querer se debruçar por livros simplesmente para aprender e para não produzir nada. Então cuidado, certo? O alvo da vida cristã é a santificação, é o combate contra o pecado, Ok, e dentro disso nós percebemos então que existe essas forças do mal, Existe Satanás e seus demônios que buscam nos afastar desse caminho. E a Bíblia ela traz alguns elementos de como este dragão terrível expele seu veneno contra nós, Peguei essa temática aí medieval que eu acho legal e acho que ilustra bem a questão. Então, qual seria a estratégia do inimigo, Qual seria a estratégia de Satanás, desse dragão maligno que traz esse veneno que nos causa tanto mal, Quais são as estratégias dele? É basicamente o que vamos estar vendo nessa primeira parte. A primeira estratégia é que ele busca nos seduzir a não confiar no bom coração de Deus. Essa é a primeira estratégia. O primeiro ato que percebemos na grande narrativa da origem do mundo é que Satanás intenta remover nossa confiança no propósito de Deus por meio da sua argumentação. E a gente pode ver isso bem claro em Gênesis 3, de 1 a 5. Veja só o que diz lá em Gênesis. É a história da queda do homem, Mas perceba como é que essa serpente, esse dragão, ele trabalha, certo? Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Então o que foi que Satanás fez aqui? Trouxe o argumento dele para contrapor de Deus. Deus disse isso, mas Deus está equivocado. Porque se vocês comerem daquela árvore, se vocês fizerem isso, na verdade vocês serão beneficiados. Deus disse: vocês não devem comer para que não recebam o malefício, a morte. Satanás diz: vocês devem comer para que vocês se tornem igual a Deus. Percebem a mentira de Satanás aqui? A sedução dele de querer fazer o nosso coração não confiar no bom coração de Deus. É isso que ele faz. Vamos lá para Marcos, capítulo 4, do 14 e 15. Mas se quiser deixar a Gênesis marcada, a gente vai voltar já para lá. Marcos 4, 14 e 15. Diz assim: o semeador semeia a palavra, é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, botou as plantas, e algumas caíram no meio do caminho. E Jesus está explicando a parábola do semeador, certo? O semeador semeia a palavra. É isso que significa o semeador que está distribuindo essas sementes. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então veja quão sutil é Satanás, Mesmo a gente tendo contato com a palavra de Deus, existe uma ação aí de Satanás de querer pervertê-la, de querer substituir por outra coisa, de querer tirar ela de alguma forma. Percebe quão importante é a gente se dedicar a ler a palavra de Deus, Por quê? Porque Satanás faz de tudo para que a gente não tenha acesso à palavra de Deus e confie em uma outra narrativa. Essa é a primeira estratégia de Satanás, nos seduzir a não confiar no bom coração de Deus. A segunda estratégia é seduzir-nos para confiar em nosso próprio coração. Então ele remove a nossa confiança de Deus e em segundo quer dar confiança no nosso coração.
O segundo passo na narrativa está o investigar a confiança do homem em si mesmo. Está em instigar a confiança do homem em si mesmo, tendo assim como referencial apartado de Deus. Então veja só o que ele vai dizer em Gênesis 3, né? Do 6 ao 7. Continuando a narrativa. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos para o verso 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, a sedução de Satanás foi o quê? Tira a confiança de Deus, confia em teu coração para a tomada de decisões. Foi o que Eva fez. Ela confiou em sua análise pessoal, viu que a árvore correspondia a essa sedução que Satanás estava dizendo, né? E de certa forma sim, porque Deus disse que ele se tornou como um de nós, né? Como um de nós ali, mas também trouxe a morte, entende? É uma expressão que tem um pastor lá do seminário que ele diz que é o veneno no cuscuz, né? Você está com muita fome e você come cuscuz para poder saciar essa fome, né? Muito bom. Mas se o cuscuz tiver veneno, você vai saciar sua fome, mas logo depois ele vai lhe gerar um mal terrível, né? Então foi o que aconteceu aqui. Eles viram da árvore do conhecimento do bem e do mal, decidiram desobedecer a Deus, ok? Ganharam essa autonomia própria deles, por assim dizer, mas ficaram apartados de Deus. Ficaram expulsos do jardim, entende? Quando a gente estuda um pouco aqui a respeito desses primeiros capítulos, é interessante porque a gente percebe que o propósito da existência humana é o relacionamento. Veja, Deus plantou um jardim e colocou um homem lá para quê? Para que ele nomeasse aqueles animais, cuidasse daquele local. Então o homem é chamado para se relacionar com o mundo criado por Deus. Mas o homem estava só e isso não era bom. Então o que Deus fez? Deu a ele uma esposa. E agora ele tinha um relacionamento com o outro. Assim como nós também somos chamados a se relacionar com os outros. E o próprio Deus, na virada do dia, se encontrava com o homem para se relacionar com o homem. Então o nosso propósito de existência também é um relacionamento com Deus. Mas o pecado, ele quebrou todos esses relacionamentos. Ele nos fez sair do jardim do Éden. Ele quebrou o relacionamento entre o casal, porque antes o casal poderia ficar nu e não teria nenhum problema, mas a partir desse momento eles têm que se vestir, nós temos que nos vestir, né, um para o outro. E também quebrou o relacionamento com o próprio Deus, porque nós desobedecemos a Deus. Então veja o quão terrível é o pecado, né, e como isso destroçou. Isso em prol do quê? Para ganharmos uma autonomia, uma fonte de conhecimento ou de elaborar do saber apartados de Deus? Mas o que vale? Pode trazer talvez algum benefício aqui e ali, mas para a vida eterna, para a nossa existência, para a nossa completude, não nos serve, né? Só gera morte. Veja o capítulo 6 de Gênesis, verso 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o coração do homem se inclinou ao mal por conta dessa desobediência. E isso foi crescendo, por isso que Deus enviou o dilúvio, né? Então essa é a estratégia, fazer que a gente confie no nosso coração. Qual é o problema do nosso coração? Está manchado pelo pecado, né? E aí ele se inclina contra Deus. Por isso que o nosso coração tem que se submeter a Deus e guardar a palavra de Deus nele. Entende? Por isso que ouvir a voz de Deus e fazer como o apóstolo Paulo, esmurrar o nosso corpo, né? Nesse sentido de sujeitar a ela e obedecer. Um dos problemas modernos que a gente vê é que os cristãos eles não confiam que a palavra de Deus dá certo. A palavra diz, faça isso.
mas você não se sente seguro de seguir o que a palavra de Deus faz, porque você às vezes está voltado para querer agradar a si mesmo, né? Se dissesse na prática, a palavra de Deus não funciona, eu vou buscar um outro método, que seja uma outra fonte aí de saber humano que me oriente. E qual é o problema? Saber humano, ele pode ser útil em algumas questões, mas nas questões que a Bíblia fala claramente, não é. Ok? E esse é o cuidado que a gente deve ter. E é por isso que os conselheiros bíblicos, né, nós fazemos algumas críticas à psicologia moderna, à pedagogia moderna, né, à sociologia moderna. Temos que fazer essas críticas, porque eles jogam a palavra de Deus para o lado e tentam elaborar por si mesmo. E isso é um problema. É seguir a sedução de Satanás, de rejeitar a Deus e de seguir seu coração, né? A terceira estratégia, então, é que depois de ter feito isso, fazer a gente desacreditar em Deus, fazer a gente seguir o nosso coração, ele acusa-nos contra Deus, né? Ele se volta contra nós. Uma vez que Satanás induz o homem ao pecado, o mesmo passa a o acusar contra Deus. Ele se torna o acusador, que é o que significa a palavra Satanás. Veja só o que diz Jó no capítulo 1, do 8 ao 11, também no capítulo 2, né? Vamos lá em Jó, pelo meio da Bíblia você vai achar. Jó, antes de Salmos, capítulo 1, do 8 ao 11, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, como sabe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Capítulo 2, do 4 ao 5. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Veja só, né? Satanás desafiando o quê? A nossa devoção. Ele só adora a ti porque ele está sendo beneficiado. Se você tirasse esses benefícios, não haveria nele adoração. Entende? E será que a nossa vida é assim? Será que essa acusação de Satanás é verdadeira? Temos que ter cuidado, né? Porque o nosso coração pode estar nas bênçãos de Deus e não no próprio Deus. Isso é um perigo. E se Deus nos chamar para o martírio, como chamou vários outros, ao longo de toda a história da igreja, nós nos manteríamos firmes em nossa devoção a Deus? Isso é um questionamento importante, né? E Satanás faz isso, questiona a nossa devoção. Outra questão é apontar os nossos pecados. Vá lá para Zacarias, capítulo 3, do 1 ao 4. Zacarias, logo antes de Malaquias, capítulo 3, do 1 ao 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do Senhor. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Ainda bem que a gente tem o anjo do Senhor, né? Que a gente entende que é Jesus Cristo, para nos defender. Mas qual é a acusação de Satanás? Veja, se somos sacerdote, ele está com roupas sujas, ou seja, ele está impuro. Na lei, né, não poderia estar impuro, mas um sumo sacerdote com roupa suja, isso é um absurdo. Então ele está acusando a gente dos nossos pecados, apontando os nossos pecados, né? Como a fotinha mostra, né? Está dizendo ali, ó,
Tá vendo aquele rapaz ali, ó, cheio de pecado. Mas qual é a nossa esperança? Jesus intercede por nós, né? Ele propicia que aquilo que é sujeira em nós seja removido e nos reveste de uma roupa que foi lavada no sangue do Cordeiro. Por fim, Apocalipse 12:9 é conhecido como sedutor do mundo. Veja só o que ele diz lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Veja o título que ele recebeu, né? O sedutor do mundo. Ele tenta seduzir o mundo a seguir aquelas duas estratégias e depois se volta, virando o acusador, né? Dizendo o quê? Olha, ele está impuro, ele não tem dignidade de estar diante de ti. Muito obrigado. Então essa é a estratégia dele, acusar-nos a Deus. A quarta estratégia, acusar-nos a nós mesmos. Um outro ataque comum é voltado a nós, onde entristecemos, mas sem levar a um arrependimento é oferecido a nós. Eu escrevi um pouco confuso aqui, né? É um outro ataque comum de Satanás que vem até nós, que muitas vezes pode nos levar a ficar tristes, mas não nos leva a nos arrepender, certo? E a ideia é que ele remove também, ou busca remover de nós o perdão do próprio arrependimento. Como é que se dá essa estratégia? Por vezes nós pecamos, né? Infelizmente. E diante desse pecado nós podemos ter algumas atitudes. Uma delas é a comiseração, é ficar tristes, né? É ficar abatidos por aquilo. Mas por vezes a gente fica tão abatido que a gente pensa que Deus não vai mais nos perdoar. Não, Deus não vai mais me perdoar, eu não presto, eu não tenho salvação, eu vou sair daqui. Entende? Ou então se torna uma tristeza, mas busca uma solução que não é arrependimento real. Uma conversão a Deus, um tratar desse problema, um buscar uma ajuda, né? Para que possa lidar com esse problema. Mas é ou se acostumar com o pecado, ou buscar outros meios de tratar com aquilo. E eu acabo às vezes substituindo o pecado por outro. Essa é a estratégia dele, de acusar a nós mesmos. Veja só que diz 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então existe um tipo de tristeza que não produz salvação, né? Essa tristeza tem que ser segundo Deus, tem que ser diante de Deus. Então sim, devemos nos entristecer, ok? Mas diante de Deus, não de acordo com o mundo. E essa é a estratégia de Satanás. Ele nos deixa tristes, deprimidos, né? Nos oprime, mas sem buscar a Deus para resolver o problema dos nossos pecados. Veja Mateus 27, do verso 3 ao 5. Mateus 27, quase no finalzinho do livro de Mateus, né? Do 3 ao 5. 27. Ok, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Veja o fim da vida daquele que traiu, né? Jesus. Ele ficou comovido de remorso, mas ele não buscou um arrependimento, né? Ele foi só tirar sua vida porque não aguentou a realidade em que ele estava inserido. Então veja como é perigoso essa acusação contra nós mesmos, né? Tocado tanto de remorso, ele foi e se matou.
e não buscou o Senhor para o arrependimento de seus pecados, mas pela tristeza, por conta das suas falhas e pecados que são reais, se deixou se destruir. E muitos insistem no caminho do pecado, ao ponto de levar-se à destruição, né? Penso que muitos dos problemas modernos psicológicos, como as depressões, como outros problemas psicológicos que se dão, podem sim ter motivações pecaminosas por trás. Não quero dizer que é tudo, ok? Não estou dizendo que quem está em depressão está em pecado. Não é essa a questão. Mas a depressão ela pode também ser algo que decorre por conta de práticas de pecados que são consolidados e ali não são resolvidos. O problema aqui de Judas, né? Movido de remorso, foi o que ele fez? Se matou. Outro ponto. 1 João 5,19. 1 João 5,19. Diz... Opa, estou em Tiago. Tiago, João. Ok. João 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno, aqui a referência realmente a Satanás, está ali no domínio do mundo. Lembra? Ele é o sedutor do mundo, né? Ele traz essa acusação contra nós, ok? Então a gente não pode excluir essa dimensão espiritual. Também a gente não pode pegar e dizer que é tudo espiritual, né? Claro que não. Existem outras questões também que ocorrem, mas há uma atuação do maligno no mundo também, e a gente não pode negar essa realidade, né? Por que a gente não pode fazer isso? Porque senão a gente, primeiro, vai estar indo contra a Bíblia que fala isso, né? E segundo, às vezes a gente não vai perceber contra o que nós estamos lutando de fato. Tem uma história missionária que o pastor Valbert contou, né, uma vez no seminário, que nos chocou bastante, que era a história de um casal de missionários, certo? Que vieram de uma cultura mais ocidental como a nossa, né, mais americanos, e eles foram para grupos tribais. Não lembro se era na África ou se era com os nativos americanos daqui, né, os índios. Não sei se foram tribos de índios ou de africanos. Mas lá geralmente tem um líder, né, que é um feiticeiro, ou um pajé, ou alguém que mexe com essas coisas assim, de realmente bruxaria, essas coisas desse tipo, né? E aí, esse casal estava lá, e o feiticeiro lá da tribo, da comunidade, disse assim: amanhã esse bebê vai morrer. Passou o dia e o bebê de fato morreu. E o feiticeiro, já injuriado com o casal de missionários que estava buscando converter as pessoas a Deus, ele olhou: olha, se vocês não forem embora amanhã, o bebê de vocês vai ficar que nem esse aqui. E aí a esposa, né, que tinha tido o neném há pouco tempo, ficou muito perturbada, porque ela nunca tinha visto isso acontecer na vida. E ela não conseguiu lidar com essa realidade. E aí o casal voltou para casa. Então percebe? Eu não posso botar tudo dentro de uma esfera de mera ciência, né, para a nossa existência aqui geral, ok? Acontece essas coisas, né? Outro testemunho que eu ouvi foi de um pastor, em que ele foi exorcizar uma pessoa que estava endemoniada, né? E depois, conversando com a pessoa, ela disse que tinha ficado assim depois de ter sacrificado seu bebê em um sacrifício ritualístico lá de alguma tribo, né? Isso aqui é no Brasil. Então isso acontece, tá? Então temos que estar espertos para que Satanás ele produza esse mal em nós e nos seduz mesmo. Está buscando trazer essa acusação contra nós, né? Nos busca realmente deixar que a gente confie em Deus, fazer a gente confiar em nosso coração que está caído no pecado, né? Acusar-nos dos nossos feitos a Deus e também acusar-nos a nós mesmos ao ponto de provocar tristeza e quem sabe morte em nós. Então temos que ter esse cuidado e analisar o nosso coração sobre que pecados nós temos deixado crescer dentro de nós que pode nos levar à destruição. A quinta estratégia é acusar-nos diante dos outros e uns contra os outros. Ou seja, Satanás ele busca semear discórdia mesmo, né? Não vou mais confiar a Deus, eu quero botar até mesmo Deus contra ele, se possível, né? Ainda bem que Deus é Deus, né? E nos purifica, nos perdoa, nos transforma e propicia esse caminho por meio dele mesmo, de Cristo que veio até nós.
mas ele quer causar esse mal também, de fazer nós nos acusar e acusar os outros, e os outros nos acusar, e gerar realmente esse caos. Satanás trabalha em nos estimular a prejudicar os relacionamentos. Veja Tiago 3, vocês já estão, né? Tiago 3, do 8 ao 15, diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Veja a inconsistência, né, na nossa existência. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, não pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, de divisão, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu, antes é terrena, animal e demoníaca. Tiago classifica que esse sentimento de rivalidade, de divisão, de mentira, de engano, não é uma sabedoria que procede das Escrituras, procede de Deus. É uma sabedoria construída e estimulada pelo próprio Satanás. É demoníaca, não é? O que ele diz no final? Demoníaca. Entende? Essa é a estratégia de Satanás. É realmente trabalhar em nosso coração, para que a gente não se submeta à verdade de Deus e não a siga, e gere a destruição de todos nós. Ok, essa foi a primeira parte. A segunda parte é o outro lado, né? Quais são as armas então da nossa milícia? A gente está lutando contra isso, né? Então, como é que a gente se armadura aí contra essas questões? Essa vai ser a nossa segunda aula, logo após o intervalo. Só antes da gente ir, eu queria saber, alguém tem alguma dúvida ou comentário sobre essa questão que a gente viu inicialmente? Todos tranquilos? Ok, vou passar então para o André.